A pesquisa Datafolha, divulgada, aponta que a maioria dos eleitores do senador Flávio Bolsonaro acredita que ele deve permanecer na corrida presidencial, mesmo após os áudios vazados, a divulgação dessa relação de patrocínio de Daniel Vorcaro ao filme de Jair Bolsonaro, mesmo que a origem do dinheiro tem ali a dúvida se é republicana ou não, né, diante de um montão de fraude, da suspeita de várias fraudes. Vamos aqui aos números, então. Nós temos para vocês que 88% dos eleitores aqui, ó. A pergunta é, o assunto, percepção sobre candidatura após caso Dark Horse. Deveria manter a candidatura e abaixo deveria abrir mão. E olha só a quantidade de gente que acredita que sim, deveria manter. 88%. 10% responderam que deveria abrir mão. 2% não sabem responder. Vamos a mais um recorte? Em outro trecho, o Datafolha mostra que o eleitorado de Flávio acredita que o senador agiu bem ao procurar o banqueiro. Ou seja, foi ótimo que ele tenha procurado o banqueiro, que estava mesmo no processo de fechamento de banco, de suspeita de inúmeras fraudes, bilhões de reais. Responderam que sim, Flávio Bolsonaro agiu bem, 53%. Já quero saber com o Pedro Venceslau, em instantes, os olhares do Pedro sobre isso. Agiu mal, não deveria ter feito, 37%. 10% não sabem. Temos mais um recorte aqui para vocês. O levantamento ainda questionou se a confiança dos apoiadores de Flávio Bolsonaro mudou. Não mudou nadinha, 67%. Diminuiu a confiança, 18%. E ali abaixo, em verde, os que responderam que, olha, não só não diminuiu, como aumentou a confiança nele, 14%. O que essa pesquisa nos diz? Pedro, o assunto é bastante potente, foi uma tempestade em cima da campanha, mas a campanha agiu muito rapidamente e também colocando-se publicamente de, tem nada de errado por aqui. A campanha errou muito e os próprios aliados do Flávio dizem isso. No primeiro momento, ele foi errático, ele trocou de versões várias vezes, demorou para reagir. Por isso havia um temor muito grande sobre o impacto desse episódio no ecossistema bolsonarista. A primeira pesquisa mostrou que o presidente Lula abriu vantagem, se descolou de Flávio Bolsonaro depois do episódio, portanto, o desgaste no eleitorado em geral foi grande. Mas quando a gente olha para o eleitorado do Flávio Bolsonaro, a notícia é boa para o Flávio Bolsonaro. Porque o primeiro movimento que foi feito depois da revelação dos áudios foi olhar para o cenário político, para a cena política, para ver se existiam nomes posicionados para substituir o Flávio ou se o eleitorado dele iria migrar para outras candidaturas do campo da direita, ou seja, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos. Tinha o Aldo Rebelo que agora está deixando a candidatura. E aí também começou-se a se falar na possibilidade do Flávio deixar a candidatura e ser substituído por Michele Bolsonaro. Manteria o sobrenome Bolsonaro, mas não teria esse passivo de crises que o Flávio tem. A pesquisa mostra que o impacto entre os eleitores antipetistas foi grande, mas não a ponto de retirar o Flávio da disputa. O eleitor antipetista, aquele que não vai votar no Lula em circunstância nenhuma, ainda acredita que o Flávio é a melhor opção para enfrentar o governo. Não é o Romeu Zema, não é o Ronaldo Caiado, não é o Renan Santos. Porque poderia ter acontecido, nesse momento, um impacto de fazer uma migração de votos ou uma migração de eleitores para essas candidaturas. Quando a gente vê que 88% dos eleitores do Flávio, que na verdade não são só os bolsonaristas, são os antipetistas, eles ainda avaliam que o Flávio é o nome que tem mais chances de fazer esse embate com o presidente Lula. E até por pragmatismo, Elisa, não que eles acreditem que o Flávio tenha saído incólume. Mas a rejeição, então, acaba pautando muito isso. Teve um crescimento da rejeição numa pesquisa anterior do Flávio. Acho que entre os eleitores do Flávio tem uma parcela pequena, mas significativa, de 18% que acreditam que ele fez a coisa errada, mas tem aqueles outros que dizem que tudo bem, né? Que então vamos dar um voto de confiança ao Flávio Bolsonaro. Qual que é o efeito imediato disso? Primeiro,
interdita qualquer articulação de transição de candidatura, de mudança de candidatura, fortalece então a estrutura que o Flávio já montou. O Flávio, inclusive, promoveu uma mudança, tirou o marqueteiro, colocou o outro Fischer, promoveu mudanças na estrutura de comunicação e agora continua tocando a pré-campanha. Então, portanto, quer dizer, o eleitor ainda vê o Flávio como aquele player para enfrentar o presidente Lula.